Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. E se você precisa passar em um concurso público das carreiras educacionais, o seu lugar é aqui, juntinho comigo. Temática da nossa aula de hoje. Nós vamos responder a um simulado da banca Sebrasp. Então, se você vai fazer um concurso cuja banca é a banca Sebrasp, essa aula é para você. Ah, professora, mas a minha banca é outra. Eu devo assistir essa aula? Deve, meu povo. Porque os conteúdos que nós vamos trabalhar aqui são os conteúdos que mais caem, são os conteúdos recorrentes nos principais concursos das carreiras educacionais, tá certo? Então, se sua banca é a banca Sebrasp, fique aqui nesta aula. E se sua banca é outra banca, fique aqui também para você aprender o conteúdo, tá certo? Então, pega o seu simulado. O link para você baixar o seu simulado está aqui na descrição do vídeo. E aqui na descrição do vídeo nós também temos uma série de playlists para você maratonar, porque as minhas aulas são melhores do que Netflix. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho da aprovação, para não perder nenhuma das nossas aulas. Deixa o seu like. Para de morrinhagem de like. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu leio tudinho. E divulgue também o meu canal para aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa passar em um concurso das carreiras educacionais. Vamos aprender em comunhão? Vamos nessa? Então, pega seu material e vem para a nossa aula. Vamos lá. Nós vamos começar com questão de planejamento e avaliação, tá bom? Começar com uma questão fácil. Para que o plano da escola seja um instrumento para a ação, ele deverá apresentar ordem sequencial, objetividade, coerência e teor inflexível. E aí, essa questão está certa ou errada? Meu povo, essa questão está errada. Sério, professora? Sério? Porque a questão está dizendo que o plano da escola tem que ter um teor inflexível, não. Uma das características mais importantes do planejamento é a flexibilidade. Bora lá para a questão de número 2. Os principais requisitos para o planejamento são a unidade, o foco central dos conteúdos, a avaliação diagnóstica e a postura democrática do docente, do professor. E essa questão está certa ou errada? Me diga aí. Essa questão, gente, está errada. Sério, professora? Sério? Porque está dizendo que no planejamento, um dos principais requisitos é o foco central nos conteúdos? Não, no planejamento, o foco central tem que ser no desenvolvimento integral dos nossos alunos. Vamos para a próxima questão? Questão de número 3. Eu gosto muito dessa questão, é uma questão longa, mas é uma questão muito bem elaborada. Vamos a ela. O planejamento da educação como processo pressupõe etapas básicas. Uma delas é a avaliação. Essa etapa não pode ser considerada como o momento final. Ela deve acompanhar todo o processo de implantação do planejamento. Deve ainda ser concebida como um momento de encontro entre as propostas, objetivos, decisões tomadas e resultados obtidos em cada etapa do plano. E aí, esse item de número 3, está certo ou está errado? O item 3, meu povo, ele está certíssimo. O que o item está dizendo? Que o planejamento da educação tem etapas e que uma dessas etapas é a avaliação. E aí o item afirma que a etapa da avaliação não pode ser considerada como um momento final, porque a avaliação ela tem que ocorrer durante o processo
de implantação do planejamento. E a avaliação ainda tem que casar, a avaliação ainda tem que estar articulada às propostas, objetivos, decisões tomadas e os resultados obtidos, para que aquele planejamento tenha coerência. Senão as propostas vão para um lado, os objetivos para o outro, a avaliação para o outro, e o planejamento fica totalmente uma corte de retalhos, sem coerência. Então, aqui o item está certinho. Deixa eu limpar aqui para reforçar. A avaliação é uma das etapas do planejamento da educação e a avaliação não pode ser considerada o momento final. Ela é um processo de implantação do planejamento. Questão de número 4. Questão pequenininha. Conteúdos de ensino são exclusivamente as matérias contidas nos livros e demais instrumentos didáticos. Bom, esta questão é extremamente fácil e ela está errada, né, gente? Porque está afirmando que conteúdo de ensino é exclusivamente as matérias que estão nos livros? Não. Porque nós temos sim os conteúdos conceituais, que são os conceitos, os símbolos, os princípios. Nós temos os conteúdos factuais, né, que se referem aos fatos, mas nós também temos os conteúdos procedimentais, que se referem aos nossos procedimentos, que se referem ao saber fazer. E temos ainda os conteúdos atitudinais, que se referem às nossas atitudes. Então, aqui a questão está errada, porque ela afirma que conteúdo é somente o que está nos livros. Não. Próxima questão. 5. Na avaliação classificatória, verifica-se a aprendizagem dos estudantes e, a partir do resultado, é fornecido o feedback necessário para que eles possam refletir e melhorar o seu desempenho. E aí, gente, questão de número 5. O que vocês acham? Ela está certa ou ela está errada? Gente, a questão de número 5 está errada. Sério, professora? Sério? A questão está afirmando que na avaliação... Deixa eu limpar aqui. Que na avaliação classificatória, os alunos terão o feedback necessário para que eles possam refletir e melhorar. Não, gente. A avaliação classificatória é aquela feita ao final de um processo. Ao final de um processo, Inês é morta, a casa caiu. Só dá para refletir e melhorar para o ano que vem. Então, a avaliação que vai dar um feedback para que o aluno, ao longo do processo, possa refletir e melhorar o seu desempenho é a avaliação formativa. A avaliação classificatória, como diz aqui a questão, classificatória, ela só vai se preocupar com o resultado, com o produto e vai desconsiderar o processo. Vamos para a questão de número 6. A avaliação, que se constitui em um ato rigoroso de acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes, está a serviço da pedagogia tradicional, já que ela permite ao professor tomar conhecimento do que o estudante aprendeu e do que ainda não foi consolidado para a retomada de suas ações pedagógicas. Outra questão muito bem elaborada aí pela banca Sebrasp. E aí, gente, questão está certa ou está errada? O que você me diz aí? Vamos lá. Essa questão de número 6, ela está errada, meu povo. Porque está dizendo que a avaliação ela é um ato rigoroso de acompanhamento, que ela está a serviço da pedagogia tradicional, porque ela toma conhecimento do que o estudante aprendeu e do que ainda não aprendeu para se retomar. Não, gente. A avaliação, ela tem que estar a serviço de uma pedagogia progressista, de uma pedagogia
crítica. E aqui o item diz que a avaliação é um ato rigoroso de acompanhamento do processo de aprendizagem, que ela está a serviço de uma pedagogia tradicional. A avaliação tem que estar a serviço do desenvolvimento integral dos alunos. Aí o item está aqui, o final está certo. Ó. Por meio da avaliação, a gente toma conhecimento do que o estudante aprendeu e do que ele ainda não aprendeu. Por que ainda não aprendeu? Porque quando a gente avalia ao longo do processo, que é uma avaliação formativa, nós vamos ter informações acerca do desenvolvimento do aluno. Então, se ele está se desenvolvendo bem, beleza? Toca a vida. Mas se ele está ali errando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retomar, a gente tem que ressignificar, a gente tem que fazer as intervenções pedagógicas para que ele venha a aprender. Na ótica da avaliação formativa, não existe o aluno não aprendeu. O que existe é o aluno ainda não aprendeu, porque nós vamos, ao detectar o que ele ainda não aprendeu, nós vamos redimensionar o nosso trabalho pedagógico para que ele venha a aprender. Como eu disse, fazendo as intervenções pedagógicas necessárias. Questão de número 7. Com relação ao projeto político-pedagógico e à gestão democrática, julgue os itens de 7 a 10. Aqui a questão bem pequenininha, né? A igualdade, as dimensões técnica e política e a gestão democrática são princípios norteadores de uma proposta pedagógica. E aí, esse item, ele está certo ou ele está errado? Diga aí para a professora. Este item, meu povo, ele está certinho. Essa questão, em relação ao projeto político-pedagógico, cai muito em prova, tá? É uma questão que trata dos princípios. Vamos lá. A igualdade é um princípio? Sim. A igualdade, né, de condições do acesso e permanência do aluno na escola. Beleza. Aí o item continua. A gestão democrática é um princípio que norteia a elaboração do PPP? Sim. E aí o item continua. As dimensões técnica e política. Essas dimensões estão dentro do princípio da qualidade. Tá? A qualidade, ela tem duas dimensões. A qualidade técnica, também chamada de qualidade formal, e a qualidade política. A qualidade técnica, também chamada de formal, é a qualidade do nosso trabalho, da prova que a gente aplica, da feira de ciências, do torneio interclasse, da minha aula de barroco, da minha aula de partes da planta. É a qualidade do jogo de handebol lá na quadra. Então, é a qualidade do trabalho pedagógico que a gente promove. E nós temos também a qualidade política. A dimensão política da qualidade se refere aos fins, aos valores da formação humana. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa próxima lâmina. Aqui nós temos os princípios norteadores do projeto político-pedagógico. Professor, esses princípios estão onde? Estão lá no artigo 206 da Constituição Federal e no artigo 3º da LDB. E são esses princípios que vão nortear a elaboração do projeto político-pedagógico. Eles caem em prova, tá? Anotem no caderno de vocês. Bom, o primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e a permanência do aluno na escola. O outro princípio é o princípio da qualidade. Como eu disse, nós vamos ter a qualidade técnica, também chamada de formal, e também temos a qualidade política. Isso aqui vai formar a qualidade social. Nós temos a gestão democrática do ensino público, a liberdade e a valorização do magistério. Então, vou deixar aqui limpinho para você anotar os princípios norteadores do projeto político
pedagógico. Olhem, olhem, olhem. Segunda professora Ilma Passos Alencastro Veiga. Questão de número 8. O projeto político-pedagógico privilegia a qualidade e o profissionalismo para um desempenho competente e comprometido com as responsabilidades da categoria docente, por meio de um comportamento ético e político próprio de uma prática profissional. E aí, questão de número 8, o que você me diz? Ela está certa ou ela está errada? A questão de número 8, meu povo, ela está certinha. Ela está certinha. O projeto político-pedagógico tem que privilegiar a qualidade social, que tem as duas dimensões, como eu falei agora há pouco, a dimensão técnica, também chamada de formal, e a dimensão política. Aí o item continua, que o projeto político-pedagógico, além de privilegiar a qualidade, também tem que privilegiar o profissionalismo. Para quê? Para que haja um desempenho competente, comprometido de nós, professores, né, da categoria docente. E esse compromisso com o desempenho competente da nossa categoria possibilita o quê? Um comportamento ético, possibilita um comportamento político do nosso trabalho pedagógico. Eu falei, quando a gente fala comportamento político, compromisso ético, compromisso político, esse compromisso político não se refere à política partidária, tá, meu povo? Se refere ao nosso compromisso na construção de uma sociedade justa, democrática, solidária, onde haja respeito aos direitos e aos deveres do cidadão, tá certo? Então, o item número 8 está certinho. Aqui, gente, eu tenho uma observação para vocês, tá? Isso aqui cai em prova às vezes, mas quando se cai em prova, muita gente erra, mas os meus alunos, nananina, não vão errar, tá certo? Vamos lá. O projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em 2 níveis. Que níveis, professora? O projeto político-pedagógico organiza a escola como um todo. Mas o projeto político também organiza o nosso trabalho na sala de aula, segundo a professora Ilma Passos Alencastro Veiga, né? Ela é muito importante para as provas, né? As bancas se embasam muito nos textos da professora, que foi minha professora, Ilma Passos Alencastro Veiga. Então, a professora Ilma vai dizer, olha, o projeto político-pedagógico organiza o trabalho pedagógico em 2 níveis. Organiza o trabalho da escola como um todo, mas também organiza o nosso trabalho em sala de aula. Porque tudo que ocorre na escola na sua totalidade, pipoca onde? Lá na nossa velha e querida sala de aula. Eu vou deixar aqui a lâmina para vocês anotarem. Próxima questão. Opa, não tem uma próxima questão. Gente, você que vai fazer o concurso para o STJ e para PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, as superpedagógicas, professoras Fabiana Lagai e Madalena Coatti, nós estamos com um curso em revisão de reta final, 2 em 1 em exercício. E se você quiser estudar conosco, eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, questão de número 9. A gestão democrática do ensino público e privado e a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais são princípios do ensino no Brasil. Uma questão, gente, batidinha de prova. Como essa questão cai em prova? E eu vou falar uma coisa, se erra muito. Sério, professora, sério, vou mostrar por quê. Bom, então este item está errado. Vamos ver o erro. Gestão democrática do ensino público e privado nunca precisou. O artigo 3º da LDB, vou colocar aqui, ó, artigo 3º da LDB. Vocês têm que estudar esse artigo, tá? O artigo
o artigo 3º da LDB aborda os princípios do ensino no Brasil. E um desses princípios é a gestão democrática, deixa eu colocar em amarelinho, é a gestão democrática do ensino público. A questão está errada, porque está dizendo do ensino público e privado. Muita gente, na hora ali de fazer a prova, fica nervosa e não vê o privado, tá? Então, repete com a professora. Gestão democrática do ensino público. É um dos princípios do ensino brasileiro que está lá no artigo 3º da LDB. E na Constituição Federal também, artigo 206. Questão 10. Questão 10 é uma questão bem curtinha. A implantação do processo de eleição direta para diretor de escola garante a gestão democrática escolar. E aí, gente, questão de número 10. Outra questão que se erra muito, uma questão pequenininha, curtinha, que se erra muito. E aí, para você, tá certo ou tá errado? Este item, meu povo, tá errado. Sério, professora? Sério. Porque a eleição direta para diretor escolar não garante que a gestão será democrática. Porque a gente pode errar e eleger um diretor déspota, autoritário, que não respeita a comunidade escolar. Então, a eleição direta é um pressuposto da gestão democrática. Agora, a eleição direta não garante que a gestão será democrática, porque a gente pode errar e escolher e eleger um déspota. Mas, em sendo um pressuposto, a gente faz o impeachment do camarada, tá? Então, o erro aqui da questão está dizendo que garante. Não garante, mas é um pressuposto da gestão democrática. A eleição direta, né, por meio ali do voto direto da comunidade escolar, elegendo seus diretores. Próxima questão. Acerca das dimensões filosóficas, socioculturais e pedagógicas da relação entre educação e sociedade, julgue os itens que se seguem. Questão de número 11. As concepções de educação são influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época, gerando tendências e práticas pedagógicas distintas e adequadas à finalidade da formação humana que cada sociedade almeja. E aí, questão de número 11, o que tu marca? Ela está certa ou ela está errada? A questão de número 11, gente, ela está certinha, é uma questão muito bem elaborada aí pela Banca Sebrasp. O que a questão está dizendo? Que as concepções de educação, que concepções de educação? As teorias, né, de educação. Que as teorias de educação são influenciadas pelo contexto sociocultural de cada época, sim. A gente não pode estudar as tendências pedagógicas, as teorias de educação, fora do contexto sociocultural em que ela surgiu, em que ela pipocou. Não dá para a gente estudar a tendência tradicional, a tendência progressista libertadora, a crítica social dos conteúdos, sem entender o contexto sociocultural em que aquela tendência surge. Para que a gente possa entender as teorias de educação, as abordagens educacionais, as tendências pedagógicas, a gente também tem que saber sobre o momento histórico, sobre o contexto social e cultural em que aquela tendência surgiu. Então, a questão está certinha. 12. Questão 12 pequenininha, né, gente? O caráter dogmático dos conteúdos é um princípio da tendência pedagógica tradicional. E aí, gente? Essa questão, mamão com açúcar, né, gente? Essa questão, ela tá certinha. Então, um princípio da tendência pedagógica tradicional, um dos princípios da tendência pedagógica tradicional é esse caráter dogmático dos conteúdos de verdade absoluta. Sim, na tendência liberal tradicional, os conteúdos são trabalhados
são tratados como dogmas, como verdades absolutas. E apenas o professor detém aquela verdade absoluta e ele empurra goela abaixo dos alunos, que não podem contestar. Uai, isso é verdade absoluta? Isso é um dogma? Não pode contestar. Os alunos têm que apenas aceitar aquele conteúdo como verdade absoluta, porque é uma aprendizagem aqui receptiva, na escola tradicional, é uma aprendizagem receptiva, é uma aprendizagem passiva, mecanizada. Sim, então o item 12 está certinho, porque na escola tradicional os conteúdos têm este caráter dogmático, de verdade absoluta. Questão 13. Para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, o papel da escola é difundir conteúdos indissociáveis das realidades sociais. E aí, gente, o que você me diz? O item está certo ou está errado aqui na questão de número 13? Questão de número 13, gente, como ela cai em prova? Demais da conta, tá? Mas ela está certinha. Vamos lá. Para a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, o papel da escola é difundir, é espalhar, é democratizar conteúdos, vou colocar em amarelinho para ressaltar, conteúdos indissociáveis. O que são conteúdos indissociáveis? Que não se dissociam, que não se separam do quê? Da realidade dos alunos. Sim, a escola que adota a tendência progressista elaborada pelo professor Libânio, que é a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, essa escola serve para, é o que está aqui na questão, para difundir, para espalhar, para socializar o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Então, na tendência crítico-social dos conteúdos, os conteúdos são importantes, dá até nome para a tendência. E na escola tradicional, o conteúdo também é importante? Também. Qual a diferença? Porque lá na escola tradicional, os conteúdos são dissociados da realidade dos alunos. Os conteúdos são separados da realidade dos alunos. E aqui, na crítico-social dos conteúdos, os conteúdos são indissociáveis. Os conteúdos são trabalhados a partir da realidade dos alunos. A questão de número 14. Acerca da interdisciplinaridade e globalização, julgue o item que se segue. A interdisciplinaridade pressupõe coesão entre os saberes e não pode ser reduzida a uma justaposição de disciplinas. E aí, meu povo, questão de número 14, uma questão aí sobre interdisciplinaridade. Ela está certa ou está errada? Essa questão, meu povo, ela está certinha, tá? A interdisciplinaridade, ela vai pressupor a coesão, ela vai pressupor o diálogo entre os saberes, entre as disciplinas. Isso aqui, essa parte final cai muito em prova, tá? E a interdisciplinaridade, vou colocar em amarelinho para vocês não esquecerem, e a interdisciplinaridade não pode ser reduzida a uma justaposição de disciplinas. O que é a justaposição de disciplinas? É uma disciplina ao lado da outra. Uma disciplina ao lado da outra. São disciplinas justapostas, que não mantêm um diálogo, que não mantêm uma relação. Então, a interdisciplinaridade, como a questão afirma, ela pressupõe a coesão, o diálogo entre as disciplinas. E ela não pode ser reduzida, a uma disciplina ao lado da outra. É muito mais do que colocar uma disciplina ao lado da outra. É fazer essa integração entre os conhecimentos, entre as disciplinas, entre as ciências, entre as áreas do conhecimento. Próxima questão. Com relação às
tecnologias digitais da informação e da comunicação, julgue o item a seguir. Questão de número 15. É consenso que crianças e adolescentes, os denominados nativos digitais, possuem facilidade para lidar com as mais complexas tecnologias e, por isso, não necessitam passar por capacitação em letramento digital. E aí, questão de número 15. Uma questão fácil sobre as TICs, né? Me diga aí, ela está certa ou está errada? Essa questão, gente, está errada. Bom, o que está dizendo que é consenso que crianças e adolescentes que são nativos digitais, ou seja, essa geração @.com, né, que já nasceu ali, né, integrada à tecnologia, à informática, que são as crianças que são consideradas e adolescentes que são considerados aí os nativos digitais, porque já nasceram mexendo no computador dentro da barriga da mãe. E aí, o item está errado por quê? Porque está dizendo que essa geração possui, sim, facilidade para lidar com as complexas tecnologias. Beleza, até aqui está certo. Aí vem o erro. Está falando que, por isso, elas não necessitam de passar por capacitação em letramento digital. A facilidade em se utilizar das tecnologias digitais da informação e da comunicação pressupõe sim, necessita sim a capacitação em letramento digital. Por quê? Para se fazer o bom uso dessas tecnologias, para não espalhar, por exemplo, fake news, por exemplo, para se utilizar das tecnologias digitais da informação e da comunicação de forma ética. Então, para isso, precisa sim de capacitação em letramento digital, que é o bom uso social, que é o uso ético dessas tecnologias. Questão de número 16. Acerca da didática e dos assuntos a ela correlacionados, julgue os itens subsequentes. A ação didática, na questão de agora, 2024. A ação didática deve ser entendida como resultado da soma da ação de ensinar exercida pelo professor que atua como agente dessa ação e da ação de aprender exercida pelo aluno na condição de paciente. E aí, este item é um item fácil e muito bem redigido. Ele está certo ou ele está errado? Meu povo, este item está errado. Porque está dizendo, primeiro erro, está dizendo que a ação didática é a soma da ação de ensinar e da ação de aprender. A ação didática é muito mais do que essa simples soma de ensinar e de aprender. Aí tem erro, está dizendo aqui que o aluno tem que ter a condição de paciente. Não, gente, o aluno ele tem que ser agente do seu processo de aprendizagem, não apenas paciente, não apenas ficar recebendo tudo do professor, como era lá na pedagogia tradicional. Questão de número 17. O compromisso social e ético do profissional da educação está relacionado ao domínio do conteúdo e ao subsídio ajuda dada ao aluno para que ele se adapte aos valores e normas vigentes da sociedade por meio do desenvolvimento individual e da conquista do sucesso. E a questão de número 17, o que tu marcou? Essa questão está errada, gente. Sério, professora? Sério? A questão está dizendo que o professor compromissado social e eticamente quer que o aluno se adapte aos valores e normas vigentes? Não, gente. O professor compromissado social e eticamente, ele busca o quê? A transformação social e não a adaptação social.
Então, o erro está aqui porque está dizendo, olha, o professor que tem um compromisso social, um compromisso ético com aquela escola, com seus alunos, com a sua profissão, quer que o aluno se adapte ao que está aí, se adapte às normas e valores vigentes, não. Um professor compromissado social e eticamente, ele busca o quê? A mudança social. Ele busca o quê? A transformação social. Ah, se tu tá gostando desta aula, deixa o seu like, para de murriagem de like, tá? E deixa o seu comentário. E não se esqueça, para você não perder nenhuma das nossas aulas de qualidade, ativa o sininho, inscreva-se no canal, tá bom? Bora lá, questão de número 18. É uma questão pequenininha. O processo cognoscitivo se refere aos vínculos afetivos entre professor e aluno. E aí, gente? Essa questão está certa ou está errada? Essa questão, gente, ela está errada. Sério, professora, sério. Eu quero que você observe a próxima lâmina. Olha aqui. O professor Libânio, ele vai destacar dois grandes aspectos que são primordiais aí na relação professor-aluno, que são os aspectos cognoscitivos e os aspectos socioemocionais. Ó, cognoscitivos, vem de cognitivo. O que é cognoscência? Cognoscência é conhecimento. Então, os aspectos cognoscitivos são os aspectos do cognitivo, do intelecto, do conhecimento, tá? Que se refere, por exemplo, a um plano de aula que a gente elabora, a um conteúdo que a gente seleciona, a um objetivo que a gente elabora. E o outro, isso vai interferir na relação professor-aluno, os aspectos do conhecimento, os aspectos cognoscitivos, sim. Mas os aspectos socioemocionais, que como o próprio nome diz, são os aspectos sociais, emocionais, que são os vínculos afetivos que a gente constrói com o aluno e que um aluno constrói com a gente. Então, os aspectos socioemocionais também são importantes na relação professor-aluno. Então, essa questão aqui, gente, está errado, porque os vínculos afetivos se referem ao processo, às características socioemocionais e não cognoscitivas. Podemos? Vamos lá. Questão de número 19. O processo de aprendizagem é bem desenvolvido quando o desenvolvimento interpessoal no ambiente escolar é baseado em relações de afeto e de cognição. E aí, questão de número 19, o que você marca? Ela está certa ou ela está errada? Questão de número 19, gente, ela está certinha. O que a questão está dizendo? Que o processo de aprendizagem fica legal, é bem desenvolvido, quando o desenvolvimento interpessoal, quando o desenvolvimento entre pessoas na escola é baseado em relações de afeto, de respeito e também em relações do cognitivo, do intelecto, que essa questão aqui, questão muito bem elaborada, a questão aqui, deixa eu apagar, a questão aqui, ó, trouxe os dois aspectos aqui, ó, da relação professor-aluno, os aspectos cognoscitivos e socioemocionais, olha eles aqui, ó. Ó, relações de afeto, são os aspectos socioemocionais. E os aspectos da cognição são os aspectos cognoscitivos, que são muito bem elaboradas. Sim, o processo de aprendizagem ele é bem desenvolvido quando, na escola, na relação entre as pessoas, há esses dois aspectos, os aspectos cognoscitivos, da cognição, do intelecto, do conhecimento, e sim, os aspectos sociais e emocionais, como a afetividade, por exemplo. Água, meu povo. Próxima questão.
20. A atitude do professor em ouvir os alunos, possibilitando a exposição de opiniões e a formulação de perguntas, facilita a identificação de como está ocorrendo o processo de construção dos saberes. E aí, questão de número 20, que tu marca? Ela está certa ou ela está errada? Me diga aí, meu povo. A questão de número 20, gente, ela está certinha. Vamos lá. Atitude do professor em ouvir os alunos, que é a escuta sensível. Ouvir os meninos, ouvir os alunos, a escuta sensível. Possibilita o quê? A exposição de opiniões e a formulação de perguntas. Então, quando o professor desenvolve essa escuta sensível, quando o professor ouve os alunos tendem a expor as suas ideias, as suas opiniões, os alunos tendem, como diz a questão, a formular perguntas. E tudo isso, gente, como diz a questão aqui, ó, facilita para o professor identificar como os alunos estão aprendendo, como os alunos estão construindo os seus saberes. Bora lá para a questão de número 21. Com relação à educação para a diversidade, julgue o item abaixo. As diversidades cultural e linguística são pontos de partida para o desenvolvimento da pedagogia dos multiletramentos, que incluem, por exemplo, a cultura das juventudes. Então, me diga aí, a questão 21, ela está certa ou ela está errada? Uma questão aí é sobre diversidade. Essa temática, gente, da diversidade, cada vez mais tem caído em provas. Antigamente não caía, né? Mas hoje em dia, com toda essa discussão, né, sobre o diverso, hoje em dia as bancas, o Sebrasp, a FGV, enfim, as bancas têm incluído a temática da diversidade humana nos seus editais. Então vamos lá. A questão está certa ou está errada? Essa questão está certinha. O que a questão está dizendo? Que a diversidade de cultura e a diversidade linguística são o ponto de partida para uma educação. O que é pedagogia? Para uma educação dos multiletramentos, que inclui, por exemplo, entender a cultura dos jovens. Então, a diversidade humana está presente na escola. A diversidade cultural, a diversidade linguística, a diversidade religiosa, a diversidade de orientação sexual, a diversidade de gênero, a diversidade de pertencimento, enfim, a escola, a sala de aula é um espaço da pluralidade, da diversidade. E aí o item está dizendo que a diversidade cultural e a diversidade linguística é um ponto de partida para uma educação do multiletramento. E dentro dessa educação, né, pedagogia dos multiletramentos, como diz o item, inclui-se entender os jovens, inclui-se entender a cultura das juventudes, porque não há uma só juventude. É ou não é, meu povo? Próxima. Com relação à temática da educação ambiental e da educação integral, julgue os itens 22 e 23. Vamos ao 22. Entende-se uma questão do Sebrasp de 2024. Entende-se por educação integral a transformação das escolas em tempo integral. Questão fácil, hein? Me diga aí, essa questão, ela está certa ou ela está errada, meu povo? Questão de número 22. A questão de número 22, gente, questão fácil, ela está errada. Porque educação integral é transformar escola em tempo integral. Não, meu povo. A educação integral refere-se ao desenvolvimento integral do aluno. Refere-se ao desenvolvimento das múltiplas dimensões
que nos tornam humanos. A dimensão linguística, a dimensão social, a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão psicomotora. E o item está dizendo que educação integral é entendida quando se transforma a escola em uma escola de tempo integral. Não, a educação integral, que é o desenvolvimento integral das múltiplas dimensões que nos tornam humanos, a educação integral ela tem que acontecer numa escola de tempo integral, numa escola de tempo parcial, numa escola com jornada ampliada, não importa. Tem que acontecer na escola, independentemente da jornada que a escola tenha. 23. Caso se objetive abordar a temática ambiental de maneira interdisciplinar, a escola deverá, ao organizar seu currículo, buscar superar uma visão fragmentada do conhecimento. E aí, gente, a questão de número 23, para você, ela está certa ou ela está errada? Me diga aí. Me diga aí. Questão de número 23. Ela tá, meu povo, certinha. O que o item está dizendo? Se a escola resolver trabalhar o tema do meio ambiente, né, a educação ambiental, de uma forma interdisciplinar, a escola tem que organizar o currículo de forma a superar a visão picada, a visão fragmentada do conhecimento. Nós já fizemos uma questão sobre interdisciplinaridade. Quando se trabalha de forma interdisciplinar, se quer justamente isso, superar, acabar com essa visão picada, com essa visão compartimentada, com essa visão fragmentada do conhecimento. Então, se a escola resolve trabalhar a temática da educação ambiental, ela tem sim que trabalhar de forma interdisciplinar, como afirma a questão, superando sim essa visão picada, fragmentada do conhecimento. Próxima questão? Não é próxima questão. Se você vai fazer o concurso para o cargo de pedagogo do STJ e da PCDF aqui do Distrito Federal, eu, professora Madalena Coatti e a professora Fabiana Lagar, temos a turma para você, tá bom? Uma turma de revisão, 2 em 1, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora sim, bora para a questão de número 24. Julgue os itens que se seguem considerando as perspectivas legais para a educação especial / inclusiva. A educação especial deve ser ofertada prioritariamente em instituições especializadas e destinar-se aos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aí a questão 24, para você ela está certa ou está errada? A questão de número 24, gente, ela está errada. Sério, professora, sério. Olhem aqui a LDB lá no artigo 58. Tá? Entende-se por educação especial a modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente e não prioritariamente em instituições especializadas, nunca precisou, vou até colocar aqui em amarelo, na rede regular de ensino. Gente, essa é uma questão que cai tanto, mas e se erra muito. Porque as bancas trocam preferencialmente, por exclusivamente, por prioritariamente, tá? Então, entende-se por educação especial aquela educação escolar oferecida preferencialmente, onde, meu povo? Na rede regular de ensino. Se cai muito, é fácil e se erra demais, tá? A educação especial, ela é entendida segundo a LDB, com aquela educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino. E tem como público-alvo, sim, o que está aqui na questão. Os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e os alunos com altas habilidades / superdotação. Questão última! Vamos para a última questão. Meu povo, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, tá certo? Vamos nessa. Em classes bilíngues de surdos, o professor deve assegurar o ensino do português escrito como primeira língua, conjugado ao ensino da língua brasileira de sinais, Libras. E aí, gente, o item está certo ou está errado? Este item, meu povo, está errado. Sério, professora? Sério? Porque o item está dizendo que em uma turma bilíngue de surdos, o professor deve assegurar o ensino do português escrito como primeira língua. Nunca precisou. Olhem aqui o que vai dizer a LDB lá no artigo 60A. Entende-se por educação bilíngue de surdos a modalidade da educação escolar oferecida em Libras como primeira língua e em português escrito como segunda língua. Vou deixar aqui limpinho, tá em amarelo para vocês fixarem. Então a questão está errada porque está dizendo que nas turmas bilíngues de surdos o professor tem que assegurar o português escrito como primeira língua. Não, o professor tem que assegurar a língua brasileira de sinais como primeira língua e o português escrito como segunda língua, conforme aí o artigo 60 da LDB, tá em amarelinho para você não esquecer, tá certo? Meu povo, terminamos. Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui no meu canal. E lembre-se, meu povo, todo mundo passa em concurso público. Carimba, que é top, meu povo. Um beijo.